Estamos no ar para todo o Brasil. E para o mundo, né? Para o mundo. Olha que coisas. Que loucura. Depois de uma live campeã de audiência, né, Josevaldo? Porque a live do Dr. Sebastião foi um Bastante. sucesso absoluto. É verdade. Absoluto. Sinto que há um delay hoje maior do que o normal, viu? Então, né, aqui também eu te vejo dando um estranho, né? Fenômenos da tecnologia. Pois é. Pois é. Também eu te Você viu vejo. que você viu que já falsificaram a nota de 200 antes dela sair? Tá brincando. Falsificaram. É muita qualidade, né? Pessoal se atualiza, né? Nota. Nunca vou ver essa nota na minha vida, mas enfim. Pelo menos sei que ela existe. E que também, eu não uso dinheiro para mais nada. Eu uso dinheiro para muito pouca coisa hoje em dia. Ah, claro. Ah, mas é verdade. É verdade. Até na feira hoje você compra com débito. Todo mundo tem maquininha. É impressionante. Tá frio aí no Grajaú, Josevaldo? Tá. Esfriou bastante. Aqui Nas tardes das 2 últimas semanas tem havido um esfriamento considerável. foi, foi. Eu adoro frio. Adoro frio. Eu não sei se é porque eu transpiro muito no calor e Uhum. do frio eu consigo, no frio eu meio que consigo me defender. Eu não sou muito amigo de frio, não. Eu estava comentando esses dias que eu não viveria em um país muito frio. Ah, eu vivi tranquilo. Nossa. É claro que eu nunca vivi em menos 10 graus, né, Uhum. para poder opinar, mas uns 5 graus aí a gente vive. Pessoal, boa noite. O pessoal que Boa chega, noite, gente. Sorocaba Plural, o Valteir Teodoro, boa noite. Diretamente de Cacilândia, a Mariane, a Marilene, Cacilândia. Cacilândia. Marilene, Mariane, Marilene. Marilene tá em todas as nossas lives. é, Ela é nossa espectadora cativa. Ela, o Wagner, Dr. Clayton, que daqui a pouco tá aí também com a gente. aguardar um pouquinho para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Sim. Já adiantando aqui para o pessoal, antes da gente iniciar a live de hoje, que na semana que vem nós temos previsão de 2 lives no Facebook, uma com o tema criminal e uma com o tema previdenciário. Então, está previsto para a próxima terça-feira um bate-papo sobre procedimento e inquérito policial. Então, as pessoas que por alguma razão foram ou são indiciadas, qual o procedimento,
qual a orientação que a pessoa precisa para apresentar sua defesa no inquérito policial. Então, na terça-feira, teremos aqui um convidado especial, um especialista em direito penal, que vai comentar, vai trazer aspectos e dicas para quem quer saber mais sobre o assunto, procedimentos na área de inquérito policial. Na quinta, temos previsão de uma live sobre o pente fino do INSS em benefícios por incapacidade. Então, as pessoas que estão perdendo benefícios, tendo benefícios cancelados por ordem do INSS, já estão convidados a participarem da nossa live da próxima quinta-feira, que vai tratar desse assunto. Nesse dia, o nosso convidado será o nosso colega do GGL, o Dr. José Antônio do Carmo. Dr. José Antônio, que vai estrear em lives, inclusive, né? Vai trazer a sua experiência, seus comentários, sua visão sobre esse assunto que é tão difícil, né? Tão delicado. Pessoas que possuem, que têm sua aposentadoria, seu auxílio-doença, e de repente se vê com o benefício cortado, sem ter com que sobreviver. E o benefício previdenciário é uma segurança, né? Uma segurança, sobretudo num momento como esse, difícil de desemprego. Então, terça e quinta temos duas lives interessantes. E na segunda e na quarta teremos também duas lives bem interessantes, só que no Instagram. No Instagram, comandadas pelo nosso sócio, o Cleiton Germano. Vai falar sobre união estável. Ele vai falar em duas partes, a primeira na segunda e a outra na quarta-feira, sempre às 17 horas. O pessoal que está no Instagram e quer acompanhar assunto relacionado à união estável, segue o Cleiton, o @germano.cleiton no Instagram, segunda-feira, 17 horas, quarta-feira, 17 horas. Gente, sempre lembrando que quem eventualmente pegar a nossa live no meio, ou tiver curiosidade de assistir outras lives, assim, todo o nosso acervo de lives está aqui no Facebook e também está no nosso canal do YouTube. A gente já abordou os mais diversos temas, inclusive os mais atuais, que nem esses que a gente vai abordar hoje relacionados com a pandemia. Peço que, se possível, se inscrevam no nosso canal, que está cada vez mais interessante. Inclusive, a gente está criando novos conteúdos até para além da live. Então, nos prestigiem, por gentileza. E deixe o seu joinha também aqui no nosso vídeo, se possível. Se gostarem, né? Mais 2 minutinhos a gente já dá início ao nosso bate-papo. O bate-papo hoje, a intenção é não ser uma live muito comprida, também para não cansar as pessoas. Lives de 1 hora e meia, né, Eric? As pessoas cansam, até a gente cansa. Então, depois também de 4 ou 5 meses de pandemia e de tantas lives uma atrás da outra, tudo quanto é lugar, há um certo cansaço, né, em relação a esses conteúdos, mas é interessante a gente, então, tentar criar maneiras de levar esse conhecimento ao público de uma maneira mais dinâmica, mais leve, para, enfim. Hoje a gente, de uma maneira hoje a gente reuniu, gente, as principais dúvidas da pandemia. Não são dúvidas gerais de trabalhista. Mas são coisas que, como tem muita consulta por parte dos nossos clientes, a gente acha que tem um interesse meio que do público sobre alguns temas aí sensíveis. Então a nossa live vai ser para trazer um esclarecimento, né, para o pessoal. Na verdade, Eric, já podemos dar início, acho que já é hora.
Então, oficialmente, boa noite ao pessoal que nos segue pela nossa página do GGL Advogados. É mais uma live do nosso projeto de levar conhecimento, informação e esclarecimento de uma maneira clara, objetiva e sem juridiqueza. Hoje, como o Eric já adiantou, vamos falar sobre algumas dúvidas. Na verdade, esses encontros não têm o objetivo de esgotar os temas, porque são universos muito complexos. Cada dia sai uma lei nova, uma medida provisória nova, uma legislação nova, um entendimento de tribunal novo, e é importante que a gente venha a comentar, a dialogar com o nosso público. Então, esse é o objetivo dessa live. E hoje nós selecionamos 5 dicas que são, entendemos, são super recorrentes nesse período de pandemia, desde março. São dúvidas que todo dia vem uma pessoa, vem um cliente, vem um interessado procurando entender mais sobre esse assunto. E dois assuntos, um dos assuntos que mais tem recorrência é esse referente às medidas provisórias. Contrato de trabalho suspenso, redução de jornada e salário, são temas muito, muito frequentes no nosso dia a dia trabalhista. Então, dito isso, já podemos iniciar. Bom, como é que a gente pode começar essa live de hoje? Acho que falando sobre como desmistificar certas falsas verdades. Existe, desde que começou a pandemia, e isso não é exclusivo do momento da pandemia, a internet ela fica muito cheia de informação, de notícia, e por mais que o trabalhador ele vá até o Google fazer pesquisa, ele não consegue, muitas vezes, encontrar uma resposta adequada ao caso dele. E não consegue porque é um oceano de muita informação, só que, assim, não tem uma tradução exata para o problema da pessoa. Eu costumo fazer uma analogia, Érico, sempre ao assunto do exame médico. Você faz um exame médico, aí pega o envelope, leva para sua casa, e aí você abre, você vê o resultado e joga no Google. E aí você fica em pânico quando você encontra certas respostas com a qual você não conta e não quer que seja real. Só que você começa a acreditar que aquilo é o seu problema. E aquilo ali ou seja, muitas vezes, nossa, estou com um problema em estágio terminal. E aí a pessoa se espanta. Então, Google, ele não traz com as devidas exceções, respostas prontas para tudo. O objetivo da live, de uma live profissional, é justamente a gente trazer esclarecimento com um pouco mais de consistência. Apesar de da gente tentar apresentar de uma maneira mais rápida e mais simples. E a questão da desmistificação do direito é isso. Existem muitas dúvidas, muito mais dúvidas do que certezas, e aí as pessoas começam a agir ou acreditar em certas falsas verdades. Então, e aí eu já entro na primeira dúvida do cliente, de muitos clientes e amigos e interessados do nosso público, que é a respeito da possibilidade de demissão durante a pandemia. A pergunta é: posso ser demitido durante a pandemia? Eu já engato numa segunda pergunta. Tenho estabilidade em quais casos? Bom, durante ou antes da pandemia, o empregador tem o direito de dispensar o trabalhador, se assim ele entender que é necessário. Então, o empregador pode dispensar o trabalhador, só que, em determinadas situações, ele tem uma penalidade por fazê-lo. E na modalidade de dispensa clássica, que é a dispensa sem justa causa, ele pode dispensar, só que ele tem que pagar, além de todas as verbas, uma multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Então, a primeira questão é essa. Posso ser demitido durante a pandemia? Pode. Por quê? Porque, apesar das medidas provisórias, e a gente vai entrar um pouquinho nisso daqui a pouco, terem trazido previsão de estabilidade para quem aderiu ao acordo de redução de salário e jornada e do acordo de suspensão de contrato de trabalho, a estabilidade ela só é prevista dentro desses dois acordos ou em caso de haver uma estabilidade já prevista na CLT, né, como é o caso da estabilidade acidentária,
ou da estabilidade gestante, que é uma estabilidade que já é prevista na Constituição Federal. Então, fora essas situações de estabilidade, o trabalhador pode ser demitido. Né? Claro, aí o empregador, o patrão, tem que pagar os devidos direitos, mas sim, é possível demitir. É que as pessoas, Érica, elas começaram a entrar no imaginário de que, porque por conta da pandemia, os patrões não podem mais mandar ninguém embora. Gente, não é Ah, verdade isso. não, Não é não, verdade. não. Na verdade, se fosse verdade, seria nosso entendimento, nós que predominantemente advogamos para trabalhadores, seria ótimo, porque garantiria o emprego das pessoas. Mas não, é o contrário. Está havendo demissão em massa. É, Houve muita demissão nos primeiros 3 meses e tem havido muita demissão agora. Agora tem havido um show de demissões. Muita gente realmente procurando direitos, tanto que a Justiça do Trabalho está às tampas com novas ações. na verdade, tem acontecido muito abuso por conta dessas MPs, né? E fora delas também, a gente tem casos de pessoas que são desligadas por força maior, só que quando você vai analisar, não existiu força maior, entendeu? Não, não ficou inviável a atividade econômica, tanto é que as empresas estão operando normal, só que ela quer se valer dos benefícios de se mandar embora alguém por força maior. Aliás, quem foi demitido por força maior, procura um advogado. Por quê? Está acontecendo muito abuso. Outro abuso muito recorrente de empregados que não recebem salário e continuam trabalhando. Eu não sei se o Dr. Josevaldo pegou processos também, não. Imagino que sim, não? Sim, sim. Mas a gente vai chegar lá ainda nessa pergunta, Érica. Sim, Daqui a sim, pouquinho a claro. gente chega, Não, tem uma só. pergunta específica sobre esse ponto, É, que a gente vai comentar mais à frente. É uma situação super polêmica que está acontecendo, que é importante a gente dar um destaque especial. sim, Então, claro, claro. a gente vai comentar. Tem umas certas. Então, duas questões são importantes serem colocadas. Uma é que a gente precisa desmistificar o direito de maneira que tirar certos véus de supostas verdades e esclarecer as pessoas. E a segunda questão é falar sobre fraude, sobre má-fé, que tem havido em muitos ambientes de trabalho por conta dos benefícios das medidas provisórias. Então, assim, gente, a primeira dúvida era essa: a pessoa pode ser demitida na pandemia? Pode, em regra, pode. Só que, claro, cada tipo de demissão importa numa consequência. A dispensa sem justa causa dá direito a todos os direitos, mais a multa dos 40%. A justa causa pode a qualquer tempo, desde que haja comprovação de falta grave. O pedido de demissão ou a comunicação de demissão, a autodemissão, pode a qualquer momento, o trabalhador não quer trabalhar, pede demissão e sai. Né? Tem a É, rescisão. sempre lembrando que pedido de demissão e justa causa, você perde a estabilidade. Sim, No, sim, na rescisão normal, em que o patrão te dá as contas, esse gera necessariamente a obrigação de indenizar se você está no período da estabilidade. Por quê? Porque quem criou a lei criou na intenção de fazer com que a demissão, nessa época da estabilidade ou na época da gravidez, de tentar impedir que sejam feitas as demissões. De que forma? Fazendo com que as demissões saiam mais caras para quem demitiu, entendeu? sim. Mas é de se colocar que só cabe estabilidade para quem tem direito à estabilidade também. Então, não havendo Claro, estabilidade, claro, o claro. empregador está livre para dispensar. É óbvio que terá que pagar todos os direitos, além das multas devidas. Então, gente, bom, aproveitando aqui uma pequena micropausa para cumprimentar Geilma Antunes, o Sebastião Ribeiro, que nos acompanha. Boa noite a vocês.
Boa noite, gente. Então, só para a gente fechar esse ponto. Pode haver demissão? Pode haver demissão, sim. Então, se a pessoa tiver estabilidade, não. Mas se o empregador, mesmo assim, quiser demitir, ele pode, mas terá que pagar a indenização. Para o trabalhador que não tem estabilidade, também pode ser dispensado. Mas aí também terá direito a receber todos os direitos. Nós comentamos na live passada sobre dispensa e parcelamento de verbas. Já esse assunto já comentamos, então, em regra, não é possível parcelar a verba, a não ser que haja, no caso, negociação com o sindicato. Mas, enfim, pode ser demitido sim. Então, gente, pode sim. Não há estabilidade geral para todo mundo, só em algumas situações. A segunda dúvida, que é recorrente, a pergunta é assim: a empresa pode rescindir contrato durante a garantia de emprego? A resposta é sim. A empresa pode rescindir contrato durante a garantia de emprego. Na verdade, a gente deu a dica já na primeira questão. Só que aí ela terá que pagar uma indenização, conforme a previsão na medida provisória 936. Então, pode rescindir sim. A empresa que for inteligente, ela mantém o emprego e mantém o trabalhador, que é bom para todo mundo, passar por esse momento com todo mundo garantido. Só que, se a empresa resolver, por alguma razão, dispensar, ela tem que efetuar o pagamento da indenização, que vai variar de 50% a 100% do salário que ele teria direito no período da garantia, no período que ele adquiriu o direito à estabilidade. Então, se o contrato foi suspenso por 60 dias até 120 dias, assim que terminar o prazo dessa suspensão ou dessa redução de jornada e salário, o trabalhador vai ter direito ao mesmo período de estabilidade, pelo mesmo período em que ele ficou afastado, suspenso, ou ele teve a jornada de trabalho reduzida. Então, agora a pergunta é, mas se a empresa não esperar para o trabalhador usufruir desse direito da estabilidade, então ele vai ter que pagar as verbas rescisórias completas, se ele dispensar o trabalhador, mais a indenização pelo período da estabilidade. E aqui eu já pego um gancho numa outra live que nós fizemos, nós comentamos sobre um mito que tem existido por conta de uma propaganda errada, propaganda sensacionalista, de que o trabalhador que é mandado embora na estabilidade tem direito a 8 salários. Isso aí é uma mentira. Assim, há uma exceção, mas é uma exceção da exceção em que isso pode acontecer. Mas, em regra, se o trabalhador foi dispensado antes de usufruir da estabilidade, ele vai ter direito a uma indenização, mas vai ser calculada dependendo do tempo que reste para ele usufruir da estabilidade. Então, não existe essa coisa de pegar 8 mil reais, pegar 10 mil reais, não é, as coisas não são bem assim. Tudo precisa ser avaliado. Bom, eu já pulo aqui para a dúvida 3, uma outra dúvida recorrente, tem a ver com o direito da gestante. Então, da gestante e do trabalhador acidentado. Como é que fica o direito de estabilidade da gestante e do trabalhador acidentado que retornou do afastamento? Então, a gente está tratando aí de garantias de emprego, de estabilidade. Então, a gestante ela tem os mesmos direitos de um trabalhador que não, de uma trabalhadora que não é gestante, só que a diferença é que ela tem um direito a mais, que é o direito de ter o seu emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, a trabalhadora possui esse direito já garantido pela Constituição Federal, correto? Só que com a medida provisória 936, foi prevista uma estabilidade a mais, que é a estabilidade pelo período em que durar o período da suspensão do contrato ou da redução da jornada e salário. Então, em havendo suspensão de contrato ou redução de jornada e salário, e a trabalhadora estando gestante, se por acaso ela, durante esse período, ela der à luz dentro desse período desse período de suspensão de contrato ou redução de jornada de salário, ela fica, então, afastada até 5 meses após o parto, e só após o final dessa estabilidade é que ela vai começar o direito dela
A outra é a estabilidade, ou seja, o empregador não pode dispensar a gestante após o cumprimento das duas estabilidades dela. Sim, é isso mesmo. Então, se por acaso o patrão mandar embora a Maria, que acabou de dar à luz, ou mesmo um pouco antes, ela terá direito a permanecer trabalhando até 5 meses após o parto e mais o período da outra estabilidade prevista na medida provisória. Então, as moças, as mulheres que possuem esse direito dessa estabilidade e que assinaram acordo de suspensão de contrato de trabalho ou redução de jornada e salário, fiquem atentas porque vocês têm direito a duas estabilidades e elas precisam ser respeitadas. Se por acaso vocês forem dispensadas antes do final das duas estabilidades, têm direito a serem indenizadas. E aí cabe uma reclamação trabalhista para reivindicar esse direito. Tá certo? O mesmo vale para a pessoa acidentada, a pessoa que sofreu acidente do trabalho, ainda que no período de experiência. E isso aconteceu nesse período do acordo de suspensão de contrato ou redução de jornada de salário, tem direito também a 12 meses de estabilidade, mais a estabilidade prevista trazida pela medida provisória, de 30 até 120 dias, dependendo de qual prazo foi estabelecido para a suspensão ou para a redução de jornada de salário. Então, esse assunto é um pouquinho árido, denso, existem muitas dúvidas sobre isso, porque realmente é complicado, dependendo de quando a pessoa adquiriu a estabilidade, a contagem, ela tem diferença, né, mas, enfim, então, cada caso é um caso. Na dúvida, aqui a gente está passando uma informação macro, uma informação maior, mas cada caso deve ser tratado em sua especificidade. Então, o trabalhador pode trazer sua dúvida, pode consultar o sindicato de sua categoria, consultar o advogado trabalhista de sua confiança, para que possa esclarecer se existe a estabilidade e qual a duração prevista dela, e caso já não exista mais o emprego, a possibilidade do emprego, que possa reivindicar o direito à indenização por conta dessa estabilidade. Então, gente, gestante e trabalhador acidentado é isso. Inclusive, esse direito de estabilidade vale também para os trabalhadores, trabalhadoras que não têm registro em carteira, mas que preenchem os requisitos da CLT do vínculo de emprego. Então, o trabalhador que é subordinado, que tem jornada de trabalho controlada, que recebe salário, que trabalha todos os dias, ou pelo menos parte da semana, né? Tem que trabalha pessoalmente, que não manda ninguém no seu lugar para trabalhar, também tem direito à estabilidade, mas antes vai ter que reconhecer o vínculo de emprego, provar que é empregado de acordo com a CLT. Tá certo? Então, fiquem atentos quanto a isso. O que é importante vocês guardarem, gente, é que se existe mais de um motivo de estabilidade, as estabilidades se somam, entendeu? Então, por exemplo, se o contrato está suspenso e a pessoa é gestante, vai somar um prazo com o outro. Esses prazos vão variar de acordo com o tempo que você está. Às vezes, a causa da estabilidade já começou e você ficou um tempo no contrato. E aí a tua estabilidade vai ser proporcional ao que faltava para isso acabar, entendeu? Essa questão, ela é muito caso a caso. Não dá para a gente conseguir esclarecer isso na live, porque a gente precisa de um caso concreto para deixar a coisa mais palpável. Uma outra dúvida recorrente, na verdade, ela se fraciona em três. É o seguinte: em caso de suspensão de contrato, eu recebo o meu 13º integral e as férias eu posso tirar dentro da garantia de emprego? E o aviso prévio, em que momento pode ser dado, pode ser concedido? Então, é uma pergunta que se divide em três. Vamos por parte. Primeiro, em relação ao 13º salário. Primeiro, quem tem direito ao 13º salário? Quem tem direito ao 13º salário é o trabalhador CLT que trabalha registrado, portanto,
ou mesmo que não trabalhe registrado, que prove que tem direito ao vínculo de emprego. Portanto, um trabalhador registrado, então ele tem direito ao 13º. O que é o 13º? O 13º é um salário, como se fosse um salário dividido por 12, é uma fração mensal do salário do trabalhador. Então, se ele trabalhou janeiro, fevereiro e março, ele tem uma cota de 13º de janeiro, uma de fevereiro e uma de março. Agora, e se ele trabalhou os 12 meses? Então, ele tem direito a um 13º que corresponde a um salário integral. Agora, a pergunta recorrente é, e se eu assinei o acordo de suspensão de contrato de trabalho, por exemplo? Eu fiquei 90 dias afastado. Eu vou ter direito em dezembro, ou mesmo antes, até porque o 13º dá para haver um adiantamento a partir de fevereiro de cada ano. Mas, enfim, a pergunta é assim, se houver suspensão do meu contrato, eu assinei um acordo de suspensão e fiquei 90 dias afastado, 3 meses. Como é que fica o meu 13º lá na frente? Quanto eu tenho direito a receber? Nesse caso, gente, o 13º será equivalente a 9/12. O período do afastamento, da suspensão, ele não vai ser computado como 13º, infelizmente. Tá? Então, isso precisa ficar claro. 13º será recebido de forma proporcional ao período efetivamente trabalhado. O período da suspensão não será contabilizado. Isso é extremamente ruim, é negativo, a gente sabe, mas foi assim que foi redigida a medida provisória e é assim que está sendo aplicada. Outra questão. Oi. Posso só... não, então, é que a regra do contrato de trabalho, uma das características dele é que ele é o que a gente chama de comutativo. Ou seja, cada mês que você trabalha, você vai ganhando uma fração dos direitos que pagam para você por ano. Entendeu? Por exemplo, cada mês que você trabalha, você ganha uma fração do 13º. Cada mês que você trabalha, você ganha uma fração das férias. Como o contrato está suspenso, você não está trabalhando. Então, essa é mais ou menos a lógica do porquê eles não pagam essas frações. Porque a fração, o direito ele vai nascendo proporcionalmente ao tempo que você está trabalhando dentro do ano para poder receber tudo ou uma fração do tempo correspondente que você trabalhou. A segunda questão, ainda dentro dessa pergunta tripla, digamos assim, é sobre as férias. Então, e as férias eu posso tirar dentro do período da estabilidade? A resposta é sim. Explico. A pessoa assinou em março, abril, maio, junho um acordo de suspensão de contrato por 60 dias. Portanto, quando terminarem esses 60 dias de afastamento, a pessoa terá garantia de emprego por mais 60. E aí o patrão vem falar assim, você tem mais 60 dias de estabilidade, já acabou o seu período de afastamento, você já teria que voltar para a empresa amanhã. Só que eu vou te dar férias, suas férias venceram aí, em algum mês anterior, e eu quero te dar as férias agora. E aí, pode o patrão dar férias dentro desse período da estabilidade? A resposta é sim, não tem nenhuma ilegalidade quanto a isso. Tá? Se por acaso o patrão não desse a estabilidade dentro desses 2 meses e viesse a dispensar o trabalhador após o último dia de estabilidade, obviamente que essas férias teriam que ser remuneradas e não junto com as verbas rescisórias. Então, mas nesse caso é possível sim, não tem nenhum impedimento, não tem nenhuma ilegalidade em conceder férias dentro do período da estabilidade. Sempre lembrando, gente, que quem determina a época das férias é sempre o patrão. A gente não escolhe a época que a gente sai de férias. Eu sei que essa pergunta parece uma coisa meio lógica, mas eu sei que tem muita gente que tem dúvida com relação à possibilidade de querer sair de férias na época que convém. É na época que convém, mas ao patrão. Felizmente.
Outra questão relacionada ainda a essa pergunta de tripla, e o aviso prévio? Como é que fica o aviso prévio durante a pandemia? Em que momento ele pode ser dado? Bom, primeiro, aviso prévio é aquela comunicação de que uma parte não tem mais interesse na prestação de serviço do outro. Então, o patrão pode dar aviso prévio ao trabalhador, ao empregado, o empregado pode dar aviso prévio ao patrão. Né? Agora, quando isso pode? Isso pode acontecer durante a pandemia? Pode, inclusive a gente faz uma volta à pergunta número 1. Né? O trabalhador pode ser demitido durante a pandemia? Pode, desde que receba todos os seus direitos, sem nenhum problema. Agora, e o aviso prévio pode ser dado durante a estabilidade? Sim, ela é um ato de rescisão. Ela é um dos atos de rescisão do contrato de trabalho. Só que, claro, se o aviso prévio for concedido durante a estabilidade, o patrão vai ter, obviamente, que pagar indenização pelo período que restaria o trabalhador a usufruir da estabilidade. Agora, o mais indicado para que o empregador faça é que ele conceda o aviso prévio, caso a iniciativa seja dele, mandar embora o empregado, após o término da estabilidade. E aí ele terá obrigação de pagar somente verbas rescisórias, e não verba rescisória mais indenização pelo período de estabilidade não concedido. Então, aviso prévio pode ser concedido, de preferência, só depois da estabilidade. Se for concedido antes, aí o patrão tem que pagar verbas rescisórias mais indenização da estabilidade. Essas dúvidas de férias, 13º e aviso prévio, Eric, elas são muito comuns na internet. Muita dúvida, e por isso que eu falo, a gente não tem a intenção de esgotar explicações aqui, porque as pessoas, existem situações outras, de cada categoria, de cada relação de emprego, que fazem, muitas vezes, uma situação aparentemente simples se tornar complexa, ou vice-versa. Não, o que a gente nota é que tem muita coisa que continua igual, e por conta da questão da MP gera essa impressão de que ficou diferente, né? Mas muita coisa do que se fala, que nem a questão do aviso prévio, a questão da possibilidade da rescisão por parte do empregador, é claro que na questão em que se enquadra na suspensão do contrato tem estabilidade, mas basicamente, no mais da relação de trabalho, ela continua inalterada, assim. O aviso prévio continua sendo possível, a rescisão indireta com o pagamento das verbas rescisórias continua sendo possível. Então, e muitas pessoas não têm essa percepção, até por isso que a gente fez a live para poder esclarecer, né? Bom, já falamos de 4 dúvidas recorrentes, e dúvidas que não são nem dúvidas complexas, são coisas do dia a dia que as pessoas trazem para a gente, que a gente encontra na internet, e que são semelhantes àquilo que a gente trabalha no dia a dia e responde no dia a dia. Então, das 5 que nós trouxemos aqui para esse momento, para esse evento, falta a gente falar da quinta. A quinta, ela é bem interessante porque ela traz em si uma questão de fraude, de algo que está acontecendo, de pessoas que se aproveitam do momento e de certas concessões para tirarem proveito. Só que, assim, muitas vezes o barato sai caro, né, gente? E é importante que tanto o trabalhador quanto o empresário tenham consciência do momento e saibam fazer o melhor, fazer o melhor para o enfrentamento da pandemia. Aliás, as medidas foram criadas para isso, para o enfrentamento desse momento de calamidade pública. Na nossa visão, no escritório, a gente sabe que é o trabalhador quem tem sofrido muito mais, porque ele já tem uma situação de dependência do seu emprego, e aí vem medidas que flexibilizam, que tiram direitos e fazem ele ter menos do que já tinha. Só que olha o que tem acontecido. Primeira pergunta que eu vou fazer. Posso tomar justa causa se me recusar a trabalhar na hipótese de contrato suspenso? Vejam que situação mais esquisita.
Isso eu falo por um caso concreto que chegou até a gente essa semana, de uma trabalhadora que ela chegou para a gente e disse o seguinte: doutor, é o seguinte, comecei a trabalhar num restaurante já no mês de março. Só que aí eu trabalhei 20 dias e aí o meu patrão simplesmente falou que eu tinha aderido ao contrato, ao acordo de suspensão contratual, e aí eu não recebi o salário no dia 30, ela entrou acho que no dia 10 de março, por aí. No dia 30 de março, que era o 31, que era o prazo dela receber o salário, ela não recebeu. Ela veio receber o benefício de suspensão contratual, foi 19 de abril. Só que assim, primeiro, ela não se recorda de ter assinado nada. Então, como é que você faz um acordo se você não lembra que assinou? Que acordo é esse? O que a gente percebe é que existiram acordos, supostos acordos, que foram impostos. Né? É isso que é muito complicado. Como é que você faz um acordo se você não concordou? Acordo pressupõe manifestação de no mínimo duas vontades. Não é simplesmente o patrão de cima para baixo fala, a partir de amanhã a sua situação é essa, assina esse acordo aqui. Não faz o menor sentido. É. Isso, Eu isso peguei, traz... eu peguei um caso que simplesmente o empregador falou assim: olha, ou você aceita a rescisão e eu desconto seu aviso prévio, ou eu paro de pagar o seu salário e você continua trabalhando sem receber. Assim, isso não é um acordo. Quer dizer, tem muito empregador, na verdade, jogando com o desespero do empregado, né? Sim. Infelizmente. Isso. Então, esse foi essa é a primeira situação nebulosa nessa relação contratual. Ela não sabe, ela não tem cópia do acordo e ela não sabe se assinou ou se não assinou. Ou seja, ela sabe que ela recebeu começou a receber parcelas lá do bem, do benefício emergencial, né, que é um benefício criado, é uma ajuda compensatória para o pessoal que tem contrato formal registrado, e não é a mesma coisa de auxílio emergencial, claro, é o benefício emergencial. Começou a receber o benefício emergencial, e, pasme, o que aconteceu? O patrão mandou ela continuar trabalhando, continuou trabalhando, recebendo o benefício emergencial, e ele apenas fez um complemento salarial ao final do mês. Entende? Então, assim, o patrão deixou de pagar o salário mensal 100% da trabalhadora. Quem passou a pagar foi a sociedade, né, através do governo federal, e, ao mesmo tempo, ele apenas complementou, e ela continuou prestando serviço, ou seja, o negócio continuou funcionando, e não deveria, porque se o acordo foi de suspensão, é porque a atividade não deveria funcionar, e o trabalhador deveria estar em casa, se cuidando para não ser contaminado. Mas não, ele exigiu prestação de serviço dessa trabalhadora. E ela permaneceu. Só que chegou ao momento, e passado acho que um mês, alguma coisa, ela caiu em si, e ela verificou, ela descobriu, que pode parecer óbvio para muita gente, mas não é óbvio, não é óbvio na verdade. Ela descobriu que ela não deveria estar trabalhando. O acordo era de suspensão. E aí ela falou, bom, a partir de hoje eu não vou mais, o meu contrato está suspenso, tem um acordo aí que eles me disseram que é de suspensão, por que eu tenho que voltar a trabalhar? Não vou voltar, certo? E aí, Cai no. Cai no nosso aconselhamento típico, assim. Gente, se você se vê numa situação dessa, busque o aconselhamento de um profissional. Não faça por conta própria, porque às vezes as situações se revertem. Às vezes você acha que você vai não ir mais porque até tá certo, mas a situação acaba se invertendo. Não, mas tem Oi, mais, Josualdo. Eric, tem mais, pessoal, Tem mais? tem mais capítulos nessa história. E Meu o Deus do último céu. capítulo, o último capítulo dessa novela mexicana é que a moça não retornou ao trabalho, ela falou, não, vou voltar enquanto não ocorrer o final da suspensão desse acordo. Quer dizer, se é para eu me afastar por 60 dias e vou receber o benefício do governo, e não devo trabalhar, por que eu tenho que voltar?
por que o restaurante tem que funcionar? Não está fazendo o menor sentido. Pasme o que aconteceu. Ela foi dispensada por justa causa, por esse motivo. Não tem nem o que comentar, né? E é o tipo de Ela coisa, foi esse dispensada, processo... ela foi Não, dispensada por justa causa. mas esse caso entrou no judiciário, pode ter certeza que isso aí vai ser revertido. Isso é certo. Não, então, mas É você percebe, inquestionável. você percebe, o pessoal nos acompanha, que nos ouve, que nos vê agora, percebe a gravidade da situação. A trabalhadora, primeiro, ela não sabe se assinou um acordo de suspensão, ou seja, um acordo fajuto, porque se você não concorda com um acordo, ele não é acordo, ele não existe. Segundo, ela foi dispensada por justa causa por estar cumprindo uma obrigação legal, que ela deveria realmente estar em casa. E o empregador esperto estava recebendo, ganhando a prestação de serviço e ainda se livrando da obrigação de pagar o salário integral, já que ela estava recebendo o benefício emergencial. Nesse período da pandemia, nós já ficamos sabendo que teve situação, não só em restaurante, mas em empresa do comércio, varejista de roupas e calçados, exigindo, trabalhando com a meia porta e mandando o pessoal que estava com o contrato suspenso trabalhar também, pagando um salário menor para esse trabalhador. É claro que tem trabalhador que também ouve o canto da sereia e adere também por esperteza. Não existe questão de caráter, né, gente? Depende de classe social, mas assim, a gente está aqui para falar de direitos e de dúvidas recorrentes. Então, a dúvida dessa trabalhadora era de que ela foi mandada embora por justa causa, justamente por estar com o contrato suspenso, por se recusar a voltar a trabalhar enquanto durasse o acordo de suspensão. Então, qual é a orientação? A orientação é que ela estava certa. Se o acordo é de suspensão, enquanto não terminar o período de suspensão do contrato, ela não tem que voltar. Porque se ela voltar, ela também está incorrendo numa fraude, porque ela está recebendo um benefício do governo e está recebendo ainda parte do salário. Então não faz o menor sentido e está totalmente errado. Errado e ilícito. E da parte do empregador, se ele não está pagando o salário, mas está se beneficiando da prestação de serviço, também está errado. E nesse caso, cabe aos órgãos, às instituições, cobrarem desse empregador a devolução desses recursos. Isso não pode, isso é completamente errado, completamente ilegal. Então, qual o propósito da existência dos acordos de suspensão de contrato ou de redução de jornada de salário? É justamente criar maneiras de lidar com a pandemia para superar a pandemia e não simplesmente funcionar como se nada tivesse acontecido e apenas se beneficiar com o recebimento dos recursos. Isso é totalmente fraude, é fraudulento, é totalmente de má fé, é totalmente tirar proveito de algo que não se deve tirar proveito. Então, é uma situação, enfim, não é a primeira pessoa que nos procura para esclarecer esse tipo de dúvida, não será o último, já tivemos algumas pessoas. Então, setores aí essenciais ou não essenciais que trabalham nessa, vivem perigosamente, tomem cuidado, porque havendo uma ação trabalhista, dependendo de como a situação se deu, tanto o empregado quanto o empregador podem incorrer em medidas para que tenham que reparar o erário, tenham que devolver recursos públicos por terem recebido indevidamente. Então, muitas vezes o barato sai caro, gente. Um processo vira dois, três, né? Então, bom, essa é a nossa quinta dúvida recorrente nesse período. Então, é uma dúvida que tem acontecido, tem que se repetido, justamente por conta de o trabalhador ele tem um benefício e o empregador está exigindo que ele faça alguma coisa errada. Ele faça errado justamente porque supostamente ele estaria se beneficiando. Mas, aliás, afinal, quem se beneficia sendo obrigado a trabalhar num momento tão difícil como esse, com um risco iminente de se contaminar e ter consequências desastrosas em relação decorrentes do coronavírus, não é mesmo? Então, dito isso, Eric,
passo a palavra para alguma mensagem de encerramento, até porque a nossa live já cumpriu o propósito, que era falar sobre essas 5 dúvidas, e então é contigo. Eu gostaria de encerrar essa live fazendo sempre a recomendação que eu geralmente faço nas outras lives. Gente, tá com dúvida? Consulte um profissional de sua confiança. Esses desligamentos que vem acontecendo, principalmente na época da pandemia, muitos são irregulares e muitos são suspeitos. Então, se você tem essa impressão de que cometer alguma irregularidade contra você, entre em contato com um profissional da sua confiança. E mesmo se você for tomar alguma medida, como foi a medida do caso da moça que ela não foi mais trabalhar, entre em contato com o profissional, porque às vezes esse profissional ele pode fazer um procedimento específico que vai fazer com que você tenha a garantia de que a situação não se reverta contra você. Basicamente é isso. Não tenho maiores Com isso, comentários. ok. Bom, e com isso, pessoal, a gente encerra mais essa live direto do GGL Advogados. Quero pedir para que o pessoal que nos acompanha curta ou compartilhe nossa página, nossos conteúdos, indiquem a amigos, a conhecidos, façam sugestão de temas, de pautas para próximos encontros. Lembrando que na próxima semana teremos 4 lives, sendo uma na segunda e uma na quarta, conduzidas pelo nosso advogado Cleiton Germano, nosso sócio, sobre união estável. Então, segunda e quarta, 17 horas, no Instagram, lá pelo @germano.cleiton. E nas terças e quintas temos as lives aqui do Facebook, aqui da página, sendo que terça-feira agora há previsão de uma live para falar sobre procedimentos criminais, lá de inquérito, e quais são os direitos da pessoa indiciada. Na quinta, a gente vai falar sobre pente fino do INSS, relacionado aos benefícios por incapacidade. Então, quem tiver interesse nesse assunto criminal da terça, no assunto dos benefícios previdenciários na quinta, ou sobre união estável, acompanhe o GGL que a gente vai trazer para vocês uns bate-papos bem interessantes. Lembrando que o nosso site é o ggladvogados.com.br, ggladvogados.com.br, e lembrando, por fim, que a gente está usando um formato inovador de atendimento telepresencial. Inclusive, hoje, uma cliente nos procurou, uma cliente nova, imagina, do Piauí. Então, o GGL está atendendo à distância, tanto em São Paulo, cidade de São Paulo, estado de São Paulo e mais alguns estados. Já temos clientes na Bahia, clientes em Pernambuco e agora cliente no Piauí também. Então, é um sistema em que não existem mais fronteiras. Nós conseguimos levar orientação a pessoas, a clientes do Brasil inteiro. Então, pessoal, se tiver interesse em tirar dúvida, mandar, pedir esclarecimento, fala com a gente por todos os nossos meios, através do Instagram, através daqui da página, do Messenger, seja através do nosso WhatsApp, seja através do nosso site, fazendo uma visita, conhecendo nossos serviços, e estamos à disposição para todo mundo que precisar. Então, dito isso, agradeço a presença de quem continuou até o final, quem não continuou, por alguma razão, Gente. tem o conteúdo disponível aqui na página, que logo depois vai para o nosso grupo, nosso canal no YouTube. Então, dito isso, boa noite e até a próxima. Tchau, gente. Boa noite, gente. Até mais. Estamos lá.